a ironia de Satoshi. A maioria dos endereços modernos do Bitcoin esconde a chave pública atrás de um hash, que é tipo um cofre dentro de outro cofre. A sua chave pública só aparece no momento em que você transfere as moedas para outro endereço. Se você só receber, a sua chave pública fica escondida. Só que os endereços mais antigos de Bitcoin, os do comecinho, lá de 2009 e 2010, eles usavam um formato diferente, chamado de P2PK. E nesse formato, a chave pública fica exposta a qualquer momento. Ele tá ali, direto, sem cofre nenhum na frente. Tudo público, registrado na blockchain, visível para qualquer pessoa ou máquina que quiser olhar. Mas o fato da blockchain ser absolutamente rastreável desde as primeiras transações me permite que eu possa vir aqui no buscador e colocar, por exemplo, 0. E quando eu clico aqui, eu vou literalmente pro primeiro bloco que foi minerado por nada mais e nada menos do que Satoshi Nakamoto. Então, se eu vier aqui embaixo nessa transação, aqui ele está dizendo que foram moedas recém-geradas. É claro, não tinha ninguém que conhecia Bitcoin além do próprio fundador, então, na prática, não tinha como ele ter enviado isso para ninguém. Mas ele minerou 50 Bitcoins. E é lógico que hoje, pelo halving, cada bloco minerado dá 3,25, só que naquela época, cada bloco dava 50. E para você ver o perigo pro Satoshi Nakamoto, eu posso literalmente clicar aqui em P2PK, que é a chave de um dos endereços dele, e eu vejo que nesse endereço ele ainda tem 50 bitcoins, o que dá em torno de 3.563.000 dólares. Isso nunca foi movido. E ainda assim, o endereço está exposto aqui para todo mundo ver. Naquela época, pelo formato P2PK, o endereço era a chave pública. Ou seja, se eu simplesmente copiar isso daqui e eu tenho um computador quântico forte o suficiente, eu conseguiria derivar a chave privada dele e ter acesso a esse fundo. Agora, olha que irado, cara. As pessoas, elas costumam mandar dinheiro para esses endereços que foram registrados nesse primeiro bloco, que era do Satoshi Nakamoto. Então, você vê literalmente pessoas falando: "Thanks for helping make the world freer." Obrigado por fazer o mundo ficar mais livre. Ou então, "Obrigado, Satoshi, a gente te ama." Ou, no caso desse daqui, "Fuck the filters." Que, de novo, como é público, todo mundo pode mandar dinheiro para ele. Mas o mais legal, e isso foi o que marcou a história do Bitcoin, aconteceu no bloco 170. Nesse bloco foi quando o Satoshi Nakamoto fez a primeira transferência para uma pessoa. E você vê isso aqui. Nesse bloco, o Satoshi ganhou 50 bitcoins para minerar, dos quais ele pagou 10 para o Halfini, que é esse endereço aqui. E você consegue ver que ele transferiu esse Bitcoin depois, e você consegue ver justamente para quem ele transferiu e ir acompanhando o destino desses Bitcoins até onde eles estão hoje. Mas isso mostra justamente como que a blockchain funciona. Você literalmente consegue acompanhar a origem e o destino de todos os bitcoins que já foram gerados na história. E hoje existem 7 milhões de bitcoins. Isso dá 400 bilhões de dólares parados em endereços que já expuseram a chave pública por serem de endereço novo e o dono do endereço ter feito uma transferência para fora da carteira, ou endereços que são no formato P2PK, que já nascem com as chaves públicas nativamente expostas. Essas carteiras, que juntas detêm 7 milhões de bitcoins, são as que um computador quântico, em teoria, pode utilizar para descobrir a chave privada. Eu tenho certeza que você não esperava por isso. A pessoa com a maior quantidade desses bitcoins e com o maior risco de